Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras, sem mais enrolação. Vamos às notícias. O clima esquentou nos bastidores do futebol brasileiro após uma troca de farpas entre dois grandes nomes do esporte. De um lado, o técnico do Red Bull Bragantino, Fernando Seabra, com a sua postura sempre serena, mas com uma opinião afiada. Do outro, Abel Ferreira, comandante do Palmeiras, que não hesita em expressar suas opiniões de forma contundente. O embate verbal, ocorrido durante uma coletiva de imprensa, deixou os fãs de futebol em polvorosa, gerando repercussão nas redes sociais e na mídia especializada. Tudo começou de maneira aparentemente simples, mas logo tomou proporções inesperadas. Seabra, em uma resposta a uma pergunta sobre a atual situação do futebol brasileiro e suas comparações com o futebol europeu, fez uma crítica direta ao trabalho de Abel Ferreira. Segundo ele, algumas atitudes tomadas por técnicos brasileiros estão fora de contexto, especialmente quando se trata da forma de lidar com a pressão e a cobrança, um ponto que ele considera ser tratado de maneira mais racional no velho continente. Abel, conhecido pela sua postura combativa, não demorou a responder ao comentário. O português, durante uma entrevista posterior, afirmou que as palavras de Seabra demonstravam falta de respeito e que ele deveria se preocupar mais com o próprio trabalho no Red Bull Bragantino, que não tem a mesma visibilidade que o Palmeiras, em uma clara alfinetada. Para Abel, quem está à frente de equipes de menor porte não deve se permitir a críticas vazias sobre clubes maiores e suas filosofias de trabalho. A troca de provocações foi como um convite para os torcedores e jornalistas mergulharem ainda mais nas rivalidades do futebol brasileiro, onde cada palavra pesa e cada atitude pode ser interpretada de múltiplas maneiras. A resposta de Abel foi vista por muitos como uma tentativa de afirmar a sua autoridade no cenário atual, defendendo não apenas seu trabalho, mas a representatividade do Palmeiras, que sob sua gestão conquistou títulos importantes no Brasil e na América do Sul. Seabra, por sua vez, manteve-se firme em suas convicções, mas foi mais cuidadoso nas declarações seguintes. Em uma nova coletiva, o técnico do Bragantino deixou claro que sua crítica não era direcionada de forma pessoal, mas sim uma reflexão sobre o cenário atual do futebol brasileiro, que ele acredita precisar de uma modernização nas práticas e estratégias. No entanto, ele não escondeu que o confronto verbal com Abel o deixou mais atento às reações de outros colegas de profissão. Para os fãs do Red Bull Bragantino e do Palmeiras, a situação só aumentou o encantamento pelo jogo fora de campo. As provocações passaram a ser um tema recorrente entre os torcedores, que rapidamente se dividiram em dois grupos, aqueles que defendem a postura mais enérgica de Abel e os que veem em Seabra uma tentativa de mudança nas estruturas do futebol brasileiro, um discurso mais inovador e audacioso. A polêmica também gerou um debate sobre o comportamento dos técnicos no Brasil, um país onde a figura do treinador é quase sempre vista como um reflexo do sucesso ou fracasso de um time. A pressão é imensa e as críticas muitas vezes não são apenas técnicas, mas também pessoais. Isso pode explicar em parte a reação ríspida de Abel, que não gosta de ser desafiado, principalmente quando se trata de alguém de um time com menos destaque. O episódio também trouxe à tona o contraste entre os estilos de trabalho de Seabra e Abel. Enquanto o técnico do Red Bull Bragantino tem se destacado por sua abordagem mais analítica e pelo foco no desenvolvimento de jovens jogadores, Abel Ferreira é visto como um comandante de grandes decisões, com uma visão pragmática do futebol, onde o resultado imediato fala mais alto do que o processo de formação. Com isso, a briga entre os dois técnicos passou a ser um reflexo do que muitos veem como uma polarização no futebol brasileiro. De um lado, aqueles que acreditam na evolução gradual, nas mudanças estruturais e no planejamento a longo prazo. De outro, os que defendem o pragmatismo e a busca incessante pelo triunfo imediato. O episódio Seabra versus Abel é apenas mais uma peça nesse quebra-cabeça de ideias conflitantes. Apesar da troca de farpas, a realidade do futebol é que o trabalho de ambos continuará sendo avaliado pelos resultados dentro de campo. Fernando. Seabra tem tentado implementar sua filosofia no Red Bull Bragantino, com bons jogos e um time que promete ser protagonista, enquanto Abel segue acumulando conquistas no comando do Palmeiras, colocando o time em disputas de alto nível, tanto
no Brasil quanto em competições internacionais. A briga, portanto, pode ser vista como um reflexo das tensões que envolvem a busca pelo sucesso no futebol, a pressão, a cobrança, o desejo de se destacar e ao mesmo tempo de mudar o jogo são forças que moldam a personalidade de quem comanda os times. Em um país onde o futebol é paixão e profissão, qualquer provocação, por mais simples que pareça, pode se tornar um símbolo de algo maior. No fundo, o que mais chama a atenção no episódio não é apenas a troca de palavras, mas a forma como ela evidenciou o estado do futebol brasileiro, dividido entre tradição e inovação. Afinal, qual é o caminho ideal para o nosso futebol? Como deve ser o papel de um treinador em um ambiente tão competitivo? E será que as rivalidades, por mais provocativas que sejam, ajudam a dar mais emoção a este jogo que tanto amamos? Embora as farpas entre Seabra e Abel tenham gerado grande repercussão, é importante lembrar que dentro de campo, o futebol é sempre a grande estrela. O que aconteceu fora dele é apenas mais um capítulo em um ano que promete ser agitado no cenário do esporte brasileiro. Quem sabe o futuro reserve mais confrontos entre estes dois técnicos e quem sabe também mais vitórias e derrotas para as equipes que comandam. Mas uma coisa é certa, no futebol, cada troca de farpas é uma vitória de visibilidade para quem está por trás das câmeras. E enquanto a polêmica continua a crescer, os torcedores seguem sua torcida, acompanhando de perto a evolução de seus times, com os olhos atentos a cada movimento no banco de reservas. Pois, como bem sabem os apaixonados pelo futebol brasileiro, a disputa vai além das quatro linhas. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O embate entre Fernando Seabra e Abel Ferreira trouxe à tona um tema frequentemente discutido nos bastidores do futebol brasileiro: o peso das palavras. No país, onde os técnicos têm uma relação direta e quase simbiótica com o sucesso ou fracasso de seus times, cada opinião, por mais simples que seja, pode ganhar proporções gigantescas. No caso específico da troca de farpas entre Seabra e Abel, a mídia e os torcedores rapidamente se apropriaram do tema, ampliando a discussão para um debate mais amplo sobre a cultura do futebol no Brasil. Em muitos aspectos, a reação de Abel foi vista como uma defesa do Palmeiras, mas também como uma defesa do próprio modelo de trabalho que vem implementando no clube. O português, desde que chegou ao Brasil, tem sido alvo de críticas, mas também foi responsável por uma das mais bem-sucedidas passagens do Palmeiras na história recente. Seu estilo pragmático e eficiente fez com que o clube conquistasse títulos nacionais e internacionais, o que o coloca em uma posição de destaque e, claro, de proteção de sua filosofia. Seabra, por outro lado, é mais associado à renovação. O técnico do Bragantino tem buscado construir algo novo no futebol brasileiro, com foco no desenvolvimento de jogadores e na construção de uma equipe com forte base de dados e análise de desempenho. Ele também tem sido visto como uma voz crítica que não tem medo de questionar a forma tradicional de se trabalhar no futebol brasileiro, propondo uma nova abordagem que para muitos é o futuro do esporte no país. O que fica claro nesse confronto é que há uma grande disparidade entre as filosofias de trabalho dos dois. Enquanto Abel aposta em resultados rápidos e a consagração imediata através de títulos, Seabra parece mais inclinado a investir na formação a longo prazo, com uma visão mais analítica e estruturada. Esse contraste de ideias acaba refletindo o que muitos técnicos e torcedores pensam sobre o futebol brasileiro. É possível inovar sem abrir mão do pragmatismo? Essa polarização também expõe a falta de consenso sobre o que é mais importante para o sucesso de um time no Brasil. Para alguns, os títulos falam mais alto e o modelo de Abel parece ser o mais adequado para conquistar vitórias. Para outros, a construção de um trabalho sólido que dure anos e que aposte na formação e desenvolvimento de talentos, como Seabra propõe, é o caminho ideal para transformar o futebol brasileiro em uma potência duradoura. A troca de farpas também revelou um certo mal-estar nos bastidores do futebol, especialmente entre técnicos de equipes com orçamentos e pressões diferentes. Abel, com seu currículo e seu poder de fogo no Palmeiras, tem uma posição consolidada no mercado, mas muitos profissionais
profissionais do esporte veem nele uma figura que ainda representa o antigo modelo de futebol no Brasil, já Seabra, com o seu projeto no Bragantino, é visto como um dos grandes exemplos de um novo modelo, um técnico que busca aprimorar o esporte com uma abordagem mais científica e meticulosa. É curioso notar que, enquanto no Brasil o trabalho dos técnicos é muitas vezes tratado com críticas severas, em outras partes do mundo, como na Europa, as ideias de Seabra são mais bem recebidas. Técnicos que apostam no uso intensivo de dados, análise de desempenho e na criação de um futebol mais estruturado são mais comuns em ligas como a inglesa, a espanhola e a alemã, onde a evolução do esporte caminha a passos largos. No Brasil, no entanto, muitos ainda veem essas abordagens com ceticismo. Abel, por sua vez, segue sendo um dos maiores nomes do futebol brasileiro, e é impossível ignorar os sucessos que ele alcançou com o Palmeiras. Seu método é focado em resultados imediatos, com foco total em conquistar títulos. Sua postura, muitas vezes mais ríspida, é uma extensão dessa mentalidade. Ele entende que, no futebol, a pressão para ganhar é o combustível que move o jogo. Para Abel, um trabalho de longo prazo não tem espaço quando o objetivo principal é vencer. Ainda assim, é preciso considerar que a rivalidade entre os técnicos pode ser benéfica para o esporte. Esse tipo de confronto verbal, por mais polêmico que seja, mantém o futebol brasileiro no centro das atenções e cria debates interessantes sobre o futuro da modalidade. Os torcedores, que acompanham cada declaração, são parte fundamental desse processo, alimentando as discussões sobre a melhor maneira de alcançar o sucesso. Por fim, a troca de farpas entre Seabra e Abel representa não só uma rivalidade entre dois técnicos, mas também a luta constante dentro do futebol brasileiro. Entre tradição e inovação, o Brasil é um país onde o futebol sempre esteve no centro da cultura, mas o esporte enfrenta uma encruzilhada. Será que é possível encontrar um equilíbrio entre os métodos tradicionais e as novas abordagens que estão surgindo? A resposta a essa pergunta talvez não seja clara, mas o que fica evidente é que, para muitos, as discussões como essa são essenciais para o crescimento do futebol no país. O futuro do futebol brasileiro pode muito bem passar por um equilíbrio entre os dois modelos de trabalho que Seabra e Abel representam. O futebol, afinal, é feito de diferentes estilos e filosofias. Para que o esporte continue a evoluir, será necessário mais do que vitórias e derrotas. Será necessário um amadurecimento coletivo, onde as diferentes abordagens podem coexistir, oferecendo ao Brasil novas possibilidades de conquista e de inovação. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.